Saudações fraternas, irmãs e irmãos que nos acompanham nessa jornada. Hoje nós vamos conversar a respeito da influência oculta que os espíritos produzem em nossos pensamentos e nas nossas ações. Esse item de interesse de estudo está muito bem descrito e abordado no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. São os itens que vão de 459 até 472. São 14 perguntas que Kardec endereça aos espíritos e eles nos respondem esclarecendo como os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações. A primeira pergunta que Kardec dirige aos espíritos é de modo a introduzir esse assunto através de um questionamento direto. Os espíritos eles podem realmente influenciar nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta dos espíritos não poderia ser mais categórica. Podem e o fazem de uma forma que é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, fica claro que nós sofremos a influência dos espíritos. Mas será que nós não temos os nossos próprios pensamentos? Somos fantoches nas mãos dos espíritos? Não. Nós temos os nossos pensamentos. Nós temos as nossas próprias ideias. Nós criamos os nossos próprios conceitos. Mas, regularmente, normalmente, os nossos pensamentos, eles são invadidos, entre aspas, invadidos pelos pensamentos dos espíritos, pelas sugestões que os espíritos nos dão. É muito frequente que os nossos pensamentos, eles sejam cortados por outras ideias. Ideias que são opostas diametralmente àquilo que nós pensamos. Estabelece-se na nossa mente um contraponto. Estabelece-se uma discussão mental. E muitas vezes nós estranhamos até que aquelas ideias possam ter nos surgido. Ideias que nós combatemos. Conceitos que não encontram abrigo em nosso coração. Ou até ideias muito evoluídas, ideias que estão além daquilo que nós imaginávamos. E nos surgem como especulações. E nós, de uma maneira muito vaidosa, orgulhosa, dizemos, puxa, eu estou pensando cada vez melhor, eu estou sendo cada vez mais criativo nos meus conceitos. Será? Será mesmo? Via de regra, o que está acontecendo é um diálogo. Um diálogo entre a nossa consciência e todas essas inteligências que estão ao nosso redor. Para usar uma expressão bem moderna, vamos falar de diversas dimensões que se interpenetram e agem umas sobre as outras de uma forma mais ou menos consciente para alguns dos habitantes de cada uma dessas dimensões.
Pode ser que eu não perceba de uma forma totalmente consciente a interferência desses habitantes do mundo espiritual sobre o meu pensamento, mas eles estão lá. E nós, por nosso turno, também estamos influenciando a eles, porque é uma via de mão dupla. Aquilo que nós pensamos, projetamos, também vai ecoar no plano espiritual e vai interferir com eles. Nós vamos afastá-los de nós ou vamos atraí-los a nós. Nossas ideias, nosso pensamento, nossa linha de agir pode afastar ou pode aproximar. E eles vão estabelecer esse contato e esse diálogo, que para nós vai, a maior parte das vezes, para a maioria de nós, desatentos às questões do espírito, vai parecer que são os nossos próprios pensamentos. E até os espíritos nos dizem que não tem muita utilidade para nós ficarmos tão preocupados em fazermos a diferença, estabelecemos a diferença entre um pensamento que é original nosso e um pensamento que nos é sugerido. E por que isso? Porque a escolha é nossa. Ninguém pense, eu agi mal porque houve uma sugestão espiritual que me levou a agir mal. A responsabilidade pela ação é sua. A responsabilidade pela ação é nossa. Nós escolhemos. Mais ou menos como alguém que vai se consultar com um advogado, com um contador, com um médico. Eles nos apresentam um diagnóstico da situação. Eles nos sugerem alternativas, mas a escolha pela alternativa que nós vamos seguir é nossa. Diante de um advogado, nós apresentamos a nossa situação legal. E o advogado geralmente diz, bom, temos tal remédio legal e temos qual remédio legal. Este é mais lento, porém é mais seguro. Este é mais rápido, porém deixa algumas brechas. Qual seguir? Somos nós que vamos dizer ao advogado. Não, eu prefiro o mais rápido, embora mais arriscado. Em tantas coisas da vida, nós vamos nos aconselhar com pessoas que estão encarnadas ao nosso redor. E elas vão nos dar alternativas e nós vamos escolher a alternativa que seguiremos. Isso também funciona em relação à sugestão que os espíritos nos comunicam. Eles nos dão sugestões, mas são as nossas inclinações pessoais. É a soma dos nossos desejos, das nossas crenças que nós desenvolvemos, que vão fazer com que nós escolhamos um caminho ou outro caminho. Não vamos transferir a responsabilidade de nossas escolhas para os espíritos de forma alguma. Pessoas mais inteligentes fazem escolhas melhores. Pode ser, mas não é uma questão intelectual. Pessoas muito inteligentes, muito bem instruídas, fazem muitas vezes escolhas muito ruins. Nós temos ao longo da história uma série de exemplos de pessoas muito cultas, muito instruídas, que fizeram escolhas desastrosas para si e para outros. Então não é uma questão de cultura, não é uma questão de uma capacidade de raciocínio lógico dedutivo que vai nos fazer escolher uma alternativa melhor, uma alternativa vinculada às grandes leis de Deus, ao Evangelho de Jesus, ao bem que deve predominar sobre o mal. O que fará com que nós escolhamos uma alternativa ou outra são os nossos próprios sentimentos, aquilo que está na nossa personalidade, aquilo que nós já adquirimos ao longo de diversas encarnações e que hoje é o nosso patrimônio
patrimônio moral, espiritual, as virtudes que nós já tenhamos cultivado e desenvolvido. Isso é que vai fazer com que nós tenhamos uma escolha ou outra. Não é a cultura, não é a intelectualidade, não é o profundo conhecimento, mas é o grande sentimento, a fé, a esperança, a caridade que nós pratiquemos, é que vai nos inclinar para uma solução, para uma alternativa melhor do que uma alternativa desviada do bem verdadeiro. Mesmo as pessoas muito cultas, muito inteligentes, até mesmo na sua vida de relação cotidiana, eles também procuram inspiração. Muitas vezes, quando uma pessoa de gênio ela procura a solução para um problema que lhe foi apresentado, essa pessoa ela vai para a natureza, para um ambiente bucólico, agradável, se isola dos demais, ou pensa que se isola dos demais, se isola dos encarnados, mas inconscientemente vai ao encontro da espiritualidade. Procura meditação, procura inspiração em leituras de autores anteriores. Enfim, pratica inconscientemente um tipo de evocação. Atrai para si a presença daqueles espíritos que se afinizam com a solução dos problemas que aquela pessoa de gênio está procurando e inspiram, sugerem soluções para essa pessoa. É uma forma de evocação, os espíritos assim nos dizem. É um apelo, mesmo que inconsciente, mas é um apelo para que lhes venha a inspiração. Muitas pessoas acreditam que em diversas situações não devem dar margem a que surjam esses pensamentos, surja essa tempestade cerebral com ideias e mais conceitos, e pontos e contrapontos. Essas pessoas dizem, deixa a primeira ideia vir à tua mente e segue essa ideia, porque sempre a primeira ideia é a melhor. A primeira ideia é a solução verdadeira para o problema. Não fica empenhado em pensar muito, em discutir muito, em elaborar muito mentalmente as coisas. Deixa que a ideia aflora, a primeira ideia aflore e segue essa ideia, porque essa é a boa. Pode ser e pode não ser. Essa ideia, essa noção de que a primeira ideia que aflora é sempre positiva, ela vai depender muito das próprias inclinações da criatura. Criaturas virtuosas, praticantes do bem, pessoas de grande fé, fé verdadeira. Essas pessoas, a primeira ideia delas está sempre sintonizada com o bem. Está sempre sintonizada com a solução que é a melhor solução para todas as pessoas e não só para si. Então, podemos dizer que essas pessoas, sim, a primeira ideia delas é sempre boa. Pode não ser a melhor, mas é sempre boa. Mas é sempre bom porque essas pessoas já têm em si a semente germinada do bem. Mas, do outro lado, uma situação inversa. Alguém que não desenvolveu em si essa semente do bem, que não vê o bem como uma necessidade, que não pratica a caridade, é egocêntrica, pensa só
nas suas próprias vantagens, as primeiras ideias que surgirão para essas criaturas serão sempre ideias egocêntricas, ideias distantes do verdadeiro bem. Portanto, não serão boas. Então, essa noção de que a primeira ideia é sempre boa, ela não é verdadeira, dependendo de quem esteja tendo essa ideia. Veja que não estamos falando aqui de instinto. O instinto é abordado no Livro dos Espíritos em itens posteriores a esse que nós estamos conversando. O instinto, sim. O instinto, ele sempre nos guia na direção daquilo que é melhor para a manutenção da organização física. O instinto é uma defesa do próprio organismo que abriga nossos espíritos durante uma jornada encarnatória. Há também uma outra situação, uma situação que é muito comum aos atletas, por exemplo. Os atletas, em diversas modalidades esportivas, eles não têm muito tempo para elaborar, para pensar. Então, eles estão condicionados pela repetição de exercícios a um determinado comportamento. E, naturalmente, quanto melhor esse condicionamento, melhor a resposta que ele pode dar quando está em ação naquela atividade esportiva. E aí também não se pode falar que é a primeira ideia. Na verdade, aquela é uma ideia, aquela ação, melhor dizendo, é um condicionamento ao qual ele responde, um condicionamento em que ele, de uma maneira consciente, adentrou. Ele escolheu, ele treinou, ele até aprimorou pela repetição, pelos exercícios. Então, também não entra nesse capítulo do a primeira ideia é a melhor. Não. Ele está respondendo a um condicionamento. Então, estamos aqui fazendo uma diferença clara entre o raciocínio, ideias raciocinadas, elaboradas, e dizendo que nem sempre a primeira ideia é a melhor. Estamos afirmando que o instinto, que é um outro capítulo, o instinto, sim, ele nos dá sempre soluções que são as melhores para a conservação do corpo físico, da organização física. E temos o condicionamento a que muitos de nós chegamos pela prática diária de exercícios, que então nos remetem diretamente a uma ação que nós podemos dizer não passou pela elaboração consciente naquele momento em que ela é executada. Passou sim por uma elaboração anterior que decidiu que era melhor que nós nos condicionássemos a tal resposta diante de tal estímulo. Mas quer dizer então que nem toda ideia que nos surge, nem toda ideia que surge dessa interferência dos espíritos na nossa vida, ela é boa? Não. Nem toda é boa. Então Deus permite que haja uma influência negativa, alguma coisa que nos leve para o mau caminho. Deus permite que os maus espíritos, eles nos sugiram ideias equivocadas? Sim, Deus permite porque é parte do nosso próprio aprendizado desenvolver o discernimento para fazermos as escolhas adequadas. Bom, então, qual é o objetivo dos espíritos maus nos levarem para o mal? É o mesmo objetivo que a gente encontra nas pessoas más, nas pessoas, vamos dizer assim, desviadas do bem. É melhor assim. As pessoas desviadas do bem. Por que
uma determinada pessoa com certas inclinações desviadas do bem, ela procura atrair outros para a sua esfera de influência. Primeiro porque nós somos seres gregários, nós gostamos de trabalhar em grupo, nós precisamos dos outros. Segundo, porque para a maioria das pessoas desviadas do bem, há um sentimento de grande frustração, de infelicidade. E essas pessoas, essas criaturas, elas não querem ser infelizes sozinhas. Elas têm raiva do mundo. Elas têm raiva das pessoas felizes. Elas fizeram as escolhas delas, mas acham que não tiveram oportunidade de fazer escolhas de fato. E elas se sentem injustiçadas porque são infelizes. Não entendem que elas criaram a própria infelicidade, que elas são faltoras da própria infelicidade. Então, elas querem atrair os demais, porque é injusto que só elas sejam infelizes. E aí, por inveja, por um sentimento corrompido, elas querem trazer outras pessoas para a mesma esfera de infelicidade. E por isso ficam sugerindo ideias negativas. Às vezes, pura e simplesmente por inconsequência, para pregar uma peça nas outras pessoas, peça entre aspas, né? Pregar uma brincadeira, fazer uma brincadeira. Isso a gente também vê na nossa vida de relação. Quanta gente inconsequente, produzindo brincadeiras, entre aspas, brincadeiras que têm resultados, às vezes, catastróficos. Ah, eu não pensei que fosse dar isso. Não, era só uma pegadinha. Com que objetivo? Zombar dos outros, rir da desgraça alheia. Se isso a gente vê no nosso mundo encarnado, é natural deduzir que também existam essas criaturas no plano desencarnado. Porque ninguém fica moralmente melhor porque desencarnou. Ninguém vira santo porque desencarnou. Desencarna e leva as mesmas inclinações morais para o plano espiritual. Pode chegar lá e perceber que estava desviado do caminho da felicidade, do verdadeiro bem. Mas isso vem depois. E alguns não vão perceber isso. Só vão perceber isso ao longo de muitos processos encarnatórios. Então Deus, ele dá uma permissão para que nós sejamos testados, para que esses espíritos pouco desenvolvidos, eles nos excitem na prática do mal. Isso é um fato. Então, se existe uma finalidade, porque acabamos de dizer que existia uma finalidade nisso, que era permitir que nós fizéssemos as nossas escolhas, que nós, entrando em contato com essas más inclinações, nós desenvolvêssemos o nosso próprio critério, a nossa própria crítica e fizéssemos escolhas. Então, se existe essa permissão divina para nos experimentar a fé, nos experimentar a esperança, a caridade, todas as virtudes, a gente pode dizer que esses espíritos maus, eles têm uma missão? Porque uma conclusão lógica que muitos de nós podem chegar é que se isso está dentro do conceito de aprendizagem, de evolução espiritual,
eu digo, entrar em contato com ideias desviadas do bem e fazer escolhas corretas. Então, se existe essa necessidade, esse aprendizado a ser realizado, há necessidade de haver espíritos desviados. E esses espíritos desviados que estão sugerindo ideias pouco evoluídas, eles têm uma missão. Eles têm uma missão a realizar. Então, se eles estão realizando a missão, eles não estão fazendo, no fundo, nada de mal. Eles estão sendo instrumentos de Deus. Bom, aí tem um detalhe. Uma coisa é a inteligência divina, ou a providência divina, se você preferir, aproveitar das nossas próprias fraquezas, aproveitar do nosso próprio pouco aprimoramento ainda, para nos dar lições. Professores fazem isso em sala de aula. Usam uma resposta errada de um aluno para fazer com que a classe inteira pense e chegue à conclusão correta, à solução correta de um problema que é apresentado. Mas por que o professor deixa a ideia errada surgir? Porque ele não apresentou logo a solução. Porque, didaticamente, é importante fazer com que as pessoas elas desenvolvam o seu pensamento, desenvolvam a sua própria capacidade de raciocínio lógico dedutivo para chegarem a uma conclusão. Isso fixa muito melhor os conceitos em todos os alunos. Então o professor deixa o fulaninho dar a resposta errada. Depois vem a fulaninha e apresenta uma outra solução melhor, mais elaborada. E o professor vai levando todos a uma conclusão, a conclusão correta. É uma metáfora muito ruim, talvez, para falarmos da grande escola universal, mas o conceito geral de levar o aprendizado a todos através dos próprios equívocos do coletivo que está se educando é uma metáfora que nos atende aqui nesse ponto. Então ninguém tem como missão conduzir os outros a ideias equivocadas, como o aluno que deu uma resposta errada. Ele não tinha como missão naquela turma dar uma resposta errada. Não. Ele é parte da turma. E o equívoco dele foi aproveitado didaticamente pelo professor para conduzir a turma a uma conclusão positiva. E é assim que Deus vai deixar que as nossas consciências façam suas escolhas ao longo do caminho e vai aproveitar os próprios desvios para nos ministrar a educação que nós necessitamos. Bom, se nós temos a missão final de fazermos as escolhas, a pergunta é: para eu fazer boas escolhas, ou para só ter influências positivas, sugestões positivas, como é que eu faço para me afastar de todo tipo de influência daqueles espíritos que querem nos induzir ao mal? Vou construir mais uma metáfora. Um aluno dentro de uma sala de aula, ele tem ali, na posição em que ele ocupa dentro da classe, dentro do ambiente de aula, ele tem em volta dele uma série de alunos desconcentrados, pouco afeitos ao estudo. E aquilo está perturbando o desempenho dele. Então ele pede para o professor para ir para o outro lado da sala. Ou ele pede para sair lá do fundo da sala e vir aqui para frente, para as primeiras carteiras. Enfim, ele procura um ambiente melhor
um ambiente onde ele possa se concentrar mais nos estudos. Guardadas as devidas proporções, como é que eu saio lá do fundão da classe, onde só tem espíritos pouco afeitos ao bem, para vir aqui para frente da classe, para ficar em meio a outros espíritos que, como eu, estão querendo mais acertar do que errar. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa é você não cultivar essas amizades lá no fundo da sala. Porque se você vê aquelas pessoas lá no fundo da sala e é amiga daquelas pessoas, se você procura essas pessoas, bom, você não vai conseguir se afastar delas. É preciso você romper primeiro o laço. Não, para eu ir lá para frente, eu não posso mais manter o mesmo tipo de relação que mantenho com essas pessoas aqui. Porque é claro que no momento em que você decida ir lá para frente, sair lá do fundão da sala, aqueles teus amiguinhos lá do fundão da sala não vão gostar. Então você vai ter que se afastar. Romper, pelo menos em parte, esse relacionamento. Para você poder efetivamente se dedicar ao teu aprimoramento nos estudos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para nos afastarmos dessas más influências é cultivarmos bons pensamentos. É renunciarmos a todo tipo de ideia vulgar, todo tipo de ideia mal construída, todo tipo de ideia que avance sobre o direito alheio, todo tipo de ideia que seja autoindulgente, justificando as próprias falhas, todo tipo de ideia em que nós não nos dediquemos de uma maneira prudente a fazermos escolhas pensando no nosso futuro espiritual, na nossa alma eterna. E em lugar disso, a maioria de nós faz o quê? A maioria de nós, muitas vezes, avança em direitos alheios. Muitos de nós fazemos escolhas só pensando nas nossas necessidades presentes e não nas necessidades da nossa alma imortal. Muitos de nós temos um comportamento em que nos desequilibramos com facilidade. Isso tudo vai manter em torno de nós aquele grupinho dos mais atrasados. Porque é o comportamento de todo mundo. Você é um do grupo. Então, a primeira coisa é você começar a se afastar pelo teu comportamento, pelo teu pensamento, daquela forma de agir comum a esses espíritos que nos influenciam mal. Mas aí, basta isso? Olha, via de regra, bastará isso. Só que não é tão fácil, né? Porque nós estamos aqui lidando com as nossas próprias más inclinações. Então estamos numa batalha interna, não é só uma batalha externa, mas é uma batalha interna, nos modificando, alterando o nosso proceder, para que outros não venham a se somar a nós nesse roteiro equivocado, nesse roteiro desviado. No momento em que nós conseguimos uma disciplina mental de tal ordem evoluída, o que vai acontecer é que aqueles espíritos que nos querem influenciar para o mal, eles vão naturalmente se afastar. Eles vão naturalmente buscar outro caminho, porque nós não somos mais um do grupo. Ah, não, esse cara virou. Tem umas ideias, tudo com ele é tudo certinho. Não quero ficar perto desse cara. Não adianta, eu perco tempo com ele. Ele vai procurar outro.
Ele vai procurar outras áreas para ele poder se espalhar e espalhar os seus maus conselhos. Nós podemos conseguir esse distanciamento das más influências através de uma disciplina mental em que nós nos coloquemos confiadamente nas mãos de Deus. E toda vez que um pensamento equivocado nos vem à mente, nós, de uma forma clara e consciente, o afastemos. Eu não quero pensar nisso. Ou até melhor. Melhor do que negar o mal é afirmar o bem. Então vem uma ideia equivocada. Não se preocupe em negar a ideia equivocada, mas se preocupe em afirmar uma ideia positiva. Vem uma ideia equivocada, eu vou me apropriar daquilo que não é meu. Substitua essa ideia por eu vou me esforçar para conquistar o que é meu. Isso para ficar numa questão bem comum, né? A questão da corrupção, que é tão discutida na nossa sociedade atualmente, né? Então, antes de pensar em afastar o mal, pensa em afirmar o bem. E assim você vai repelir todas essas más inclinações. E olha sempre para dentro de si, para verificar se as tuas ações elas não estão acontecendo por conta da afirmação de uma vaidade, por conta de um orgulho que se exacerba e cobra o seu torrão dentro do teu coração. Procura identificar lá no íntimo quais são as tuas verdadeiras motivações e procura verbalizar isso para si mesmo. Responda a pergunta: por que eu faço isso? Se você obtiver de si mesmo respostas como eu faço porque todo mundo faz, você já pode ter certeza de que você não está no caminho correto e você já pode ter certeza de que essa é a porta que você está abrindo para permanecer sob a influência de espíritos que não estão sintonizados com o bem. Quando nós experimentamos alguns sentimentos de profunda angústia, de ansiedade, uma insatisfação que vem de algum lugar que não tem uma causa conhecida, isso não é somente uma questão de indisposição física. Muitas pessoas dizem: eu não estou bem, não estou me sentindo bem, estou de mal com a vida, e eu não sei por que isso, não sei. Tem uma razão, tudo tem uma razão. E isso, de um modo geral, é feito dessa comunicação que nós estamos estabelecendo inconscientemente com outros espíritos que estão nesse padrão de pensamento, nesse padrão de conduta, e nós nos influenciamos por eles, nos deixamos influenciar por eles. Reafirmo, nós fizemos a escolha, tá? Não percam sempre de vista isso, nós fazemos escolhas, nós não somos fantoches nas mãos dos espíritos, nós fazemos escolhas. Então, quando esse estado de ânimo se instalar na tua alma, raciocina de uma maneira clara, se pergunta: por que eu estou me sentindo assim? Qual é a minha motivação? Por quê?
Faça seguidamente perguntas. 5 porquês geralmente te levam a uma resposta. O grande filósofo nos ensinou essa forma de busca pela verdade. Me refiro a Sócrates. Faça perguntas. Por quê? 5 porquês geralmente te conduzem a uma resposta. Então, se pergunte, por que eu estou nesse estado de espírito? O que aconteceu? Por quê? Ali virá a tua resposta e ali você poderá concluir que aquele estado de espírito é muito mais uma influência externa do que a tua própria maneira de pensar, a tua própria maneira de sentir e agir. Vamos pensar agora sobre como os espíritos pouco desenvolvidos, eles buscam nos influenciar. Eu já falei que eles vão aproveitar as nossas próprias inclinações pouco desenvolvidas, pouco evoluídas. Então, se eu gosto, ou se eu costumo agir de uma determinada maneira equivocada, eles vão me pegar ali, e vão potencializar isso, e vão me sugerir cada vez mais que eu entre por aquela seara, aquele descaminho. Mas existirá a condição em que eles vão criar oportunidades para que nós nos desviemos? Eles não têm esse condão de criar coisas, mas eles podem sim aproveitar. Tem um exemplo que é muito dado na seara espírita, o exemplo do sujeito que gosta de se apropriar de coisas alheias. Então, o que os espíritos farão? Eles vão criar uma situação para que esse indivíduo ele se aproprie do alheio? Não. O que eles vão fazer é sugerir. Eles vão fazer sugestões àquela pessoa para que as próprias escolhas da pessoa a conduzam a uma situação em que vai ter que escolher entre agir mal, como já vinha agindo, ou refutar essa má inclinação e passar a agir bem. Um exemplo. Essa pessoa que gosta de se apropriar de coisas alheias. Vem andando pela rua e, em vez de seguir o caminho normal, vem aquela ideia de, não, hoje eu vou fazer um caminho diferente. Vou fazer um caminho diferente, hoje eu quero andar um pouquinho mais, vou fazer um caminho um pouquinho mais longo. E aí, nesse novo caminho escolhido, encontra uma carteira, um objeto no chão. Pega esse objeto e vê que esse objeto está claramente identificado. O nome do dono está ali. Muitas vezes o endereço, o telefone do dono. E aí, o que essa pessoa faz? Essa pessoa, sabendo quem é o dono, sabendo que pode encontrar o dono, ela diz para si mesma, achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Embolsa o valor, ou fica com aquele objeto de valor, e descarta a identificação. Isso é uma apropriação indébita. Isso é uma apropriação indébita. E tantas formas há de apropriação indébita e de escolhas equivocadas. Também no campo sentimental. Poderia aqui ficar criando inúmeras imagens, inúmeras histórias para demonstrar que não foram os espíritos que criaram aquela situação, não foram os espíritos que botaram aquela carteira ali no chão, mas foram esses espíritos
com más inclinações que sugeriram um novo caminho. Por quê? Porque eles viram aquela carteira lá. Vamos botá-lo nessa direção para que ele faça mais uma vez uma escolha equivocada. Vamos nos comprazer com a derrota desse indivíduo. Vamos colocar diante de uma pessoa uma disputa sentimental. Vamos aproveitar as situações para que ele faça as escolhas equivocadas, ele ou ela. Enfim, meus irmãos, os espíritos, eles não tiram as coisas do nada. Eles aproveitam as situações para testarem os nossos limites e para fazerem com que nós caiamos em tentação. E aí vem o nosso desfecho da conversa de hoje. Na oração dominical, no Pai Nosso, Jesus, ao final da oração, nos diz que nós peçamos ao Pai: livrai-nos de todo mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Uma tradução bem ao gosto espírita pode ser: Senhor Deus, Pai, ajuda-me a disciplinar os meus desejos, a conter o meu orgulho, a eliminar de mim todo traço de vaidade. Ajuda-me, Senhor, a fazer as boas escolhas que me conduzirão aos vossos braços. Envia para mim o socorro dos bons espíritos, para que eles auxiliem as minhas escolhas e eu possa fazer as escolhas certas, que irão afastar do meu coração todo o mal que agora está lá instalado. Meus irmãos, foi uma oportunidade extremamente agradável que me concederam de dirigir a vocês essas palavras. Eu espero que elas tenham, de alguma maneira, ecoado em vossos corações, em vossas mentes, e todos nós possamos, de alguma forma, aproveitar esses momentos de estudo, esses instantes de reflexão, para que nós alcancemos estágios superiores de felicidade através do consciente ou da consciente aplicação de todos os nossos esforços para o estabelecimento do bem. Deus nos ampare a todos. Jesus estenda seus braços amorosos em torno da humanidade. E os nossos amigos espirituais, eles continuem caminhando ao nosso lado para nos auxiliarem nas nossas boas decisões, para nos auxiliarem a conter todas essas más disposições que muitos de nós ainda trazemos. Conter e eliminar. Conter para que não se expandam e eliminá-las da nossa vida, da nossa existência. Que Deus abençoe a todos e nos conduza aos seus braços amorosos. Fiquem com Deus.